tarde a todos, bem-vindos a mais um debate que o programa de pós-graduação em Ciência Política daqui da Universidade Federal do Rio Grande do Sul vem promovendo esse ano. A intenção é fazer um debate que seja ao mesmo tempo rápido, mas suscitar, digamos, uma discussão um pouco mais aprofundada sobre questões que estão na ordem do dia. Muito obrigado a todos pela presença. Começo agradecendo ao IFCH, ao Instituto, pelo apoio, também a coordenação do programa de pós-graduação em Ciência Política pelo apoio, também o apoio aqui do NUPERGS, especialmente ao Manuel, com relação aos equipamentos. E começo apresentando os três convidados que muito gentilmente aceitaram participar do debate de hoje, que é sobre as reviravoltas políticas na América Latina, com um foco mais concentrado hoje em três países, Argentina, Chile e Bolívia, mas nada impede, obviamente, que falemos a respeito de outros países que também aqui na região passam por instabilidade política, reviravoltas políticas nos últimos tempos, né? Temos a presença aqui do meu colega de departamento também de programa de pós-graduação, a quem agradeço bastante por participar pela segunda vez dessa sequência de debates, né, que é o Rodrigo Gonzalez, que também é pesquisador no PESAL, então vem debatendo há muito tempo as questões da América Latina. Também agradeço ao Bruno Lima Rocha, que é professor da Universidade da Unicinos, na Universidade do Vale dos Sinos, e que desenvolve atualmente também pesquisas de pós-doutorado na Faculdade de Ciências Econômicas, junto ao programa de pós-graduação aqui da URGS, né, da área de Economia. E por último, temos aqui uma presença internacional de uma pesquisadora que desenvolve doutorado na Universidade de Buenos Aires e que também faz parte do Instituto de Investigações Chino-Germânicas, Germânico, lá da Universidade também de Buenos Aires, da UBA, que é a Lúcia Caruncho, que passa um período aqui conosco no programa de Ciência Política, desenvolvendo pesquisas comparadas justamente sobre o governo Macri e o governo Bolsonaro, que começa agora, e que vai falar a respeito da Argentina. Então, sem mais delongas, começamos essa discussão, então, a respeito de uma série de reviravoltas políticas que vem atingindo os países da região, da América Latina, e que pedem urgente discussão, investigação e desafia, penso eu, a própria ciência política a pensar os seus instrumentais, as suas ferramentas de análise, para dar conta de explicar essa ebulição mais recente. Só para mencionar alguns casos, nós já temos há algum tempo a Venezuela, mas também Equador, mais recentemente a Colômbia começa a enfrentar também protestos de rua, a Argentina não vive um processo de ebulição tão grande, mas teve agora uma reviravolta no quadro da presidência da República, né, com a volta do peronismo. Temos agora o Uruguai, que acabou de encerrar a sua apuração com resultado que deu quase um empate técnico, né, que vai precisar de uma recontagem, mas que muito provavelmente a aliança de centro-direita assumirá o poder ali no Uruguai. O Brasil, que todos conhecemos, a Bolívia, o Chile, então temos vários casos muito interessantes, e para pensar a respeito deles, teremos pelo menos três casos hoje aqui em discussão. Nós vamos começar, se me permitem aqui a ordem, nós vamos começar aqui com o meu colega de programa, o Rodrigo, que vai falar a respeito do Chile, depois o Bruno, pode ser, que falará a respeito da Bolívia, e encerramos com a Argentina e a participação então da Lúcia. Então, é com vocês agora. Bom, boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer ao Paulo o convite para de novo poder compartilhar com o pessoal um debate sobre a situação do continente. Da outra vez a briga era outra, nós estamos falando das eleições europeias, estamos falando do caso espanhol, agora toca falar aqui dos nossos vizinhos. Em parte, esse conjunto de protestos, movimentos, mudanças políticas tem sido interpretado como uma onda ou como um movimento comum, quando eu acredito que os diversos episódios, em alguns casos, ainda que possa ter algum tipo de efeito de demonstração
do fato de estarem acontecendo mobilizações em países vizinhos ajudam a mobilizar as pessoas, mas eles, em alguns casos, eu acho que tem causas fundamentalmente locais. E eu acho que, em parte, esse é o caso chileno, no sentido de que a surpresa não é as mobilizações. A surpresa é porque que demora tanto tempo para ir romper esse processo. E é bom lembrar que eles também não são uma situação nova. Alguns de vocês talvez tenham acompanhado o processo de mobilização dos estudantes chilenos ali por 2012, início de 2013, uma série de greves e mobilizações em torno da questão do financiamento da educação, que à época, inclusive, alguns apontaram como tendo uma espécie de efeito de demonstração para o surgimento dos protestos no Brasil em 2013, ou seja, se buscou muito o exemplo dos estudantes chilenos se mobilizando para justificar a saída dos estudantes brasileiros em 2013. O que na época era uma mobilização por uma questão específica, fazia parte de uma pauta mais ampla, que era da necessidade de reformas do sistema chileno, tanto do ponto de vista econômico como do ponto de vista da estrutura política. É bom lembrar que o Chile é um daqueles países do continente que teve o processo de transição democrática com menos mudanças. A Constituição, que agora se discute se vai ser mudada ou não, é a Constituição que foi feita pelo Pinochet e aprovada em 81 em plena ditadura. Uma série de outras estruturas vem à baila agora, a questão da violência policial na repressão aos protestos, e isso é resultado do quê? Da manutenção de um sistema policial que fundamentalmente não sofreu mudanças nem na sua estrutura, nem no seu processo de treinamento da polícia que reprimia no regime militar, ou seja, é um regime democrático, mas com a mesma polícia, com a sua capacidade, digamos, de atirar para matar. Um exemplo típico, por mais que se fale dos autoritários e malvados chineses querendo destruir Hong Kong, em meses de protesto, morreu um manifestante, que já é trágico por si só, mas resultado de um processo que levou ao hospital. No Chile, em poucos dias, mais de 20 pessoas foram mortas a bala. Então, isso mostra um pouco a diferença. Qual é a outra questão? Houve um processo de tentativa da concertação, ainda no segundo governo da Bachelet, de fazer uma série de reformas que foram bloqueadas em grande parte pela oposição que está no poder hoje. Então, essa oposição fez questão de manter um sistema que é apresentado ao mundo como um sistema altamente funcional. O Chile é estável, o Chile cresce, o Chile não tem problema de violência. Para quem? O Chile cresce, mas cresce de forma desigual. O Chile tem um dos sistemas mais regressivos do mundo em termos de sistema de pensões, com a concentração de renda na mão de poucos. Algo que talvez para a geração nova pode parecer estranho. Na época do governo Fernando Henrique, os grandes debates brasileiros era quando o salário mínimo brasileiro ia chegar a $100. Esse é um debate que no Brasil está superado há tempo. Por quê? Porque o salário mínimo passou dos 100, dos 200 e foi embora. Ainda é pouco, mas no Chile, um aposentado médio ganha $100, $150 por mês. Num sistema que o nosso digníssimo ministro da Economia queria implementar no Brasil. Por isso que é importante discutir o caso do Chile, ou seja, para nós não repetirmos os erros deles. A Bachelet não conseguiu fazer reformas, isso levou a um descrédito da concertação, que é uma aliança entre o Partido Socialista e o Partido Democrata Cristão, ou seja, uma aliança de centro-esquerda, por assim dizer. Na última eleição, o Piñera se enfrentou no segundo turno com um candidato mais à esquerda. Portanto, já havia sinais de um processo de polarização da política chilena em relação a extremos, em que esse centro político havia perdido espaço.
Aparentemente, como o próprio Pinheira reconheceu num período recente, logo depois da segunda semana de manifestações, ele não acreditou que tinha que fazer alguma coisa para mudar, e agora se deu conta que errou. Por quê? Num primeiro momento, houve uma manifestação centrada, e aqui há um elemento que acho que talvez se assemelhe também ao caso brasileiro de 2013. Uma manifestação que começou por uma questão de aumento das passagens de metrô em Santiago, com algumas manifestações mais violentas, de quebras de estações, de protestos mais violentos, gerou como reação botar os carabineiros e o exército nas ruas. E é interessante vocês notarem que, para quem acompanhou histórias e imagens do período, como os caminhõezinhos do exército ainda são os mesmos que reprimiam lá na década de 70 e 80. Alguns, inclusive, fabricados no Brasil. O Brasil era um dos países que exportava veículos, esses veículos de jato d'água que derrubam a população, e alguns que são fabricados aqui no Brasil. O Brasil é um bom fabricante de armas e foi, durante muito tempo, um bom exportador de armas, entre outros países para a ditadura chilena. Estavam lá guardadinhos na garagem, ou seja, eles não desmantelaram o sistema repressivo da ditadura. Eles deixaram guardado na garagem por dia que precisasse. Qual foi o resultado? Em vez de mandar a população para casa, no caso do Chile, isso levou a população às ruas. E fez uma escalada do processo que o governo não esperava. Agora eles estão tentando juntar os cacos e tentar fazer algum tipo de acordo amplo para uma reforma da Constituição, a mudança de algumas políticas, um pouco meio que para se salvar. Porque eu acho que, aparentemente, o governo do Pinheira chegou à conclusão que, continuando na mesma escalada, as duas opções seriam ou um fechamento do regime, ou seja, me encastelo em torno dos militares, ou uma derrubada do regime por formas como já aconteceram em outros países vizinhos, ou seja, lá pelas tantas o Congresso Nacional ia dizer: tu é culpado de crimes por ter botado o exército na rua e matar a população, afasta o presidente. Ou seja, muito mais do que pedaladas ou coisa parecida, matar a gente seria um motivo até justificável. Eles chegaram num acordo, e talvez chegaram num acordo porque eu acredito que, pelo menos a elite política chilena tem muito pouco, ou não está suficientemente representada em relação ao resto da população, figuras com perfil golpista. Então, não houve em nenhum momento uma tentativa de explorar esse conjunto de eventos para ou derrubar o presidente ou fechar o Congresso. Houve uma saída negociada. Isso se deve, talvez, ao fato de que a elite chilena tenha aprendido com os erros do passado e não haja clima para algum tipo de solução violenta como houve em 73. Como a gente vai provavelmente conversar aqui em outros casos, eu acho que esse não é o mesmo cenário de outros países. Como se deu para ver no caso da Bolívia, há países que têm elites autoritárias dispostas a aproveitar o primeiro momento possível para fazer golpes. Felizmente não foi esse o caso do Chile. Vamos ver se há um desfecho no sentido de algumas reformas que permitam tornar o país um país menos desigual e talvez continuar com a sua democracia. Essa é a minha fala inicial para depois a gente debater. Muito obrigado. Bruno. Tá bem. Gente, só vou botar aqui para cronometrar, senão não perco. Então, primeiro, obrigado pelo convite, né? Obrigado, Paulo, até por flexibilizar o horário. Legal a gente estar aqui. Faz tempo que eu não venho, mas como quase todo mundo no Rio Grande, me formei nessa casa, né? Mestrado e doutorado em ciência política, é sempre bom estar de volta. Vamos lá. Eu queria tramar algo mais, por que pareça, menos estrutural que o colega, né? Embora tenha uma propensão a ter um debate mais estruturante e estrutural do que o jogo político, mas acho que o jogo político boliviano ele ganha um grau de isolamento que vale a pena a gente conversar. Tá? Já me perguntaram, pelo menos em 7 ocasiões, por que foi golpe? Onde é que está o golpe de Estado na Bolívia? Acho que é meio que óbvio para quem está aqui, né? O golpe de Estado na Bolívia está quando, apesar de um processo eleitoral conturbado, com um certo risco de ilegitimidade e ilegalidade, não dá para mentir,
Isso não pode ser omitido nem mentido. No final de semana de 9 para 10, houve um consenso no alto comando das Forças Armadas que indicou, sugeriu ao presidente Evo Morales que renunciasse, ainda no decorrer do seu mandato, porque pelo calendário eleitoral seu mandato venceria a final de janeiro. Esse é o golpe de Estado em si, é o ato do golpe em si, é a jogada final, esse é o checkmate. Como chegou nesse processo, a gente pode ver em várias dimensões, tá? Como se fossem jogos simultâneos. O eleitoral ele é mais visível, então eu vou começar por esse, depois a gente pode ir para outros, tá certo? As eleições foram, o segundo turno foi no dia 27 de outubro, tá? Mais ou menos, perdão, primeiro turno. Mais ou menos se previa que haveria segundo turno. Se eu não me equivoco, o Tribunal Boliviano, a Suprema Corte Eleitoral, que está toda ela desfeita, e é por indicação, tinha um sistema de contagem e recontagem. Por volta de 80% da recontagem, com a margem indicando que haveria segundo turno, a recontagem é paralisada e o total da contagem é paralisado. Ao voltar segunda-feira, pela regra boliviana, que é uma regra que a gente tem que falar aqui, né? Quando o primeiro colocado atinge 40% e acima de 40% livra 10 pontos segundo colocado, não há segundo turno. Seria por isso que não haveria segundo turno. E aí deu uma margem, se não me equivoco, de 11 pontos acima de Carlos Mesa. A chapa de Evo Morales e Álvaro Garcia Lineira, aí depende da interpretação, está concorrendo pela terceira ou pela quarta vez. Mas pela Constituição promulgada em 2009, não poderia entrar nessa segunda concorrência. Forçou-se uma legislação, eles foram a plebiscito, por uma pequena margem quase empate técnico, deu não se tenta uma quarta reeleição. A gente pode observar como o papel dessa liderança, dessa dupla liderança, Evo, originário, Cocaleiro Aymara, e Álvaro Garcia Lineira, professor universitário, ex-guerrilheiro, quadraço da esquerda boliviana, daqueles clássicos, não tinha condição de reposição. Estavam tentando a quarta vez. Outro indicativo, né? Que partido político é esse que governa mais da metade de um país e não consegue renovar seus quadros nessa situação? Debate, tá? O que não falei nada. Pois é. Eu concordo contigo plenamente. Bom, 1 milhão de filiados só tem um candidato, que loucura é essa? O que vai acontecer? Vai fazer-se um apelo ao direito humanitário à concorrência política, ao direito político humanitário, a Suprema Corte vai dar ganho de causa, Evo e Lineira vão à quarta reeleição. Então, tem esse debate, e hoje em dia, nesse período de pós-verdade, que tudo virou discurso, eu fico apavorado com isso, seria uma fraude porque concorreria de forma ilegal, mas a concorrência aceitou entrar no jogo. Tá? Então, das duas, uma. Ou as regras do jogo foram rompidas no meio do jogo, e o poder moderador das Forças Armadas indicou um governo provisório, ou então já havia uma antecipação prévia de não cumprir as regras do jogo combinado. As duas hipóteses têm golpe de Estado. Tá? Esse é o dado. Houve a recontagem hoje. E aí onde é que estaria talvez o germe do problema? Eu queria trazer um país que pouca gente conhece, eu venho estudando ele há muito tempo, mais por indignação do que por curiosidade científica, e vale a pena trazer. Chama-se Honduras. Honduras inaugura o nosso ciclo moderno de golpes de Estado na América Latina. Tá? Quando o presidente Barack Obama assume 25 de janeiro de 2009, 10 de fevereiro, o Escritório para as Américas e o Ocidente, do Departamento de Estado, lança o Projeto Pontes. O Projeto Pontes é o mesmo que resulta na Operação Lava Jato no Brasil, idêntico, ipsiliter. Só que em Honduras ele teve um esforço menor. Por quê? Porque em 2009 ainda, do alto comando do exército hondurenho, dos seus generais, general para cima, talvez tenente-coronel já implicasse. Era uma média de cada 3 oficiais comandantes de tropa do alto comando, um havia passado pela Escola das Américas. São dados seríssimos. O outro, tal como no Chile, que falou o colega Rodrigo, a Constituição hondurenha era herdeira da ditadura militar que deixava o país em 81. E que havia uma cláusula de que qualquer mudança na Constituição era passível de
interpelar o Poder Executivo pela Suprema Corte. E os militares dariam um golpe com mandato. Foi o que ocorreu. Zelaya Rosario foi tirada da porta de casa. Está dormindo. Literalmente dormindo. E não por acaso uma câmara da CNN acompanhando ele. Tá? O que vai acontecer em Honduras? Por que a OEA foi a grande burrada do Evo Morales, na minha opinião? Porque a OEA reconheceu o governo de Juan Orlando Hernández em Honduras. O governo de Juan Orlando Hernández, o seu irmão, está hoje preso no Distrito Sul de Manhattan, no Distrito Federal de Nova York, por narcotráfico, associação a cartel de Sinaloa, réu confesso. Ele disse, El Chapo financiou a campanha do meu irmão, não foi uma não, foram duas. Houve um sistema de terceirização que a logística do cartel, o cartel dos Chang, que é associado ao de Sinaloa em Guatemala, ia ser operado pelo exército hondurenho. Nenhuma novidade, quem conhece a história dos Contras sabe os laços históricos que esse país tem com o narcotráfico. Mas quando, em 2017, Juan Orlando Hernández estava sendo desafiado na reeleição pelo candidato liberal Salvador Nasrallah, que seria a pessoa de confiança de Manuel Zelaya Rosales, foi em novembro, se não me engano. Lá a contagem manual estava dando vitória em primeiro turno, mais 57% dos votos. Houve um apagão no país. Quando a luz voltou, o governo ganhou. E a OEA disse, as eleições são válidas e são limpas. Né? Até onde eu sei, da tradição latino-americana, os colegas que trabalham com eleições mais que eu podem me corrigir, costuma se chamar a Fundação Carter, para balizar eleições complicadas. Né? Tem uma passagem histórica que quando o Daniel Ortega vai passar o poder a Violeta Chamorro em fevereiro de 90, ele é acompanhado pelo próprio Jimmy Carter, como o fiador do acordo. Enfim, a OEA não só chega na Bolívia, como tem um acordo de fazer uma auditoria vinculante, ou seja, o que ela laudasse teria vínculo legal. Por que foi feito esse acordo? Realmente, só um trabalho de arquivo, de depoimento, de documentação sigilosa vai revelar. Mas isso aí quebrou a legitimidade da auditoria. Isso fica em suspensão. A outra situação boliviana que é muito interessante que tem que falar é o seguinte: na Bolívia não tinha crise econômica nenhuma. Proporcionalmente, a Bolívia nunca teve um período de tanta abundância na história. Na história recente, não. Na história do Estado independente, né? Quando o Alto Peru se tornou Bolívia. Não tinha. Desde a Batalha de Potosí nunca cresceu tanto o país. 4,5% na média. Era um governo legítimo? Era. O MAS consegue, o Movimento ao Socialismo, que é o partido eleitoral, consegue ser o IPSP? Evidente que não. Isso a gente tem que entender, tá, gente? O MAS é a sigla eleitoral / IPSP, Instrumento Político de Soberania dos Povos, que resulta na Constituição de 2008 e que assume essa palavra é difícil, tá? Vai ser a cônjuge aqui, me perdoe, pluralidade jurídica. Ou seja, o Estado plurinacional assume a sua multiplicidade jurídica, incluindo territórios que são quase territórios soberanos. Qual é o problema? Quando estava sendo promulgada essa Constituição, a Bolívia tem, até onde eu sei, tive uma vez, pesquisei bastante, a gente tem um colega aqui que é professor da Geografia, colega docente, colega de vocês que estão na casa, Marcelo Câmara, que teve pesquisa doutoral em loco na Bolívia, em loco em El Alto. Tá lá na Geografia dando aula. E o que a gente vai observar? Não tem mais, ou não teria mais como, ter um discurso legítimo na Bolívia sem levar em conta a chamada luta originária. Eu tive a alegria de ver o Carlos Messa, que foi o concorrente do Evo Morales, falar na BCP da Unicamp em 2008. Outubro ou agosto de 2008. O que ele disse em 2008, tá? Ou seja, 11 anos atrás? Já como ex-presidente, deposto, tá? Porque ele era o vice de Santos de Losada, já vou chegar lá. Que a política boliviana se arvorava no direito de desmontar a ideia da conquista espanhola. E daí a ideia de um Estado plurinacional, daí a ideia da dupla bandeira. Pelo arranjo constitucional, não é nada muito diferente, eu sei que é diferente, mas normativamente não é muito diferente do arranjo canadense, com Quebec e o Canadá anglo-saxão, ou
da África do Sul pós-apartheid, da bandeira do arco-íris, etc. O que vai ocorrer? Existe uma instituição na Bolívia, especificamente em Santa Cruz, que tem uma expertise de 70 anos de luta contra os direitos sociais. É muita coisa. Tá? E vai ganhar várias nomenclaturas, mas tem um núcleo duro chamado União Juvenil Crucenista, União Juvenil Crucênia, que vai resultar no comitê. Quando vocês veem cívicos, não é de civilismo nem de cidadão, é o nome que se dá ao agrupamento de direita que está chamando uma estrutura política muito antiga, que é convocar cabildo aberto, ou seja, quase que um assembleísmo político de praça pública, que durante o período do vice-reino operou muito para derrotar a presença espanhola. Mas é muito antiga. Cepete Araju, por exemplo, foi quase destituído como corregedor no cabildo aberto. Ele queria obedecer aos jesuítas, os guardas disseram não vai obedecer a ninguém, vai obedecer a nós. Daí que veio, não se pode servir a dois senhores, no cabildo aberto. A direita crucenha chama cabildo aberto, em 2008, e propõe um federalismo político na Bolívia, com 2 aduanas diferentes, com tributação distinta, com possibilidade de Santa Cruz pelo seu aeroporto, que a Bolívia não tem saída para o mar, que o Chile tomou numa guerra, né? E por acordo diplomático o Brasil nunca permitiu também, essa é outra verdade, simplesmente ter uma aduana separada e fazer exportação direta do seu agromineral por Santa Cruz. Essa liderança histórica, através de um croata lá radicado branco, Marinkovic, que está exilado no Brasil, deixou um herdeiro político, Luiz Fernando Camacho. 11 anos depois esse pessoal estava preparado. Muito bem preparado. Tá? Então a gente agora está lidando com uma direita empresarial orgânica, que tem vínculos não diretos com partidos políticos bolivianos. Fez um apoio tático, diria, à Corriente Cidadana, que seria o frentão do Carlos Messa, que concorria de novo. E Carlos Messa e Evo propunham 2 projetos, mais ou menos como foi a eleição do Aécio, né? Foi o primeiro tucano que matou no peito, eu vou trazer a herança de FHC para esse debate. E tanto é que botou Arminio Fraga como seu possível ministro da Economia, na época da Fazenda ainda. Cara, Messa fez algo muito semelhante, vamos contrapor projetos, e ele queria disputar com essa hegemonia indígena ou hegemonia aimara, como eles dizem. Não ganhou no voto, ia, romper a estrutura institucional do país, que é muito frágil. Meus colegas do RI puro, como o pessoal costuma chamar, dizem que há pouca capacidade estatal na Bolívia. Graças a isso também, em parte a ruína, porque depende do modelo agroexportador, agora todo mundo está de olho no lítio boliviano, está muito vinculado também com o quê, gente? Com a capacidade do Estado prover os direitos sociais básicos, etc. Havia um vínculo direto entre o projeto mineral exportador e o aporte de políticas sociais e o crescimento econômico com o governo no MAS. Eu posso estar equivocado. Se não fosse pelo golpe, pela fraude, o MAS só perderia para si mesmo e para os seus erros. Apesar de todos os seus erros. Não é que vai perder a maioria na sociedade, não é que vai perder o controle do movimento indígena, que já não tinha mais. Tanto é que não consegue segurar. Mas perderia no voto. Só para os seus erros. Tá? Se tivessem feito uma enorme consulta democrática na interna do MAS e de lá saído 1 ou 2 candidatos, de preferência uma candidata, não sei se não ganhava o primeiro turno. Mas aí a futurologia é passada, não tem o que fazer, né? Por especulação. A gente tem que observar também o seguinte, eu queria chamar a atenção para isso já para passar a bola. Como o aparelho repressivo, as instituições militares são muito mais verticalizadas e muito mais ideológicas que a gente imagina. Ontem, se alguém foi até 1 da manhã, acompanhando a eleição do Uruguai, vai ver que na chamada coalição multicolor, tem ali um partido de extrema-direita que infelizmente chama uma convocatória de cabildo aberto, que é um absurdo, com o ex-comandante em chefe do exército uruguaio, Guido Manini Rios. O mesmo que foi mandado por prisão administrativa, depois foi destituído do cargo. E começa com aquele discurso saudosista, com um discurso que não se respeita as Forças Armadas, que é uma usurpação do aparelho de Estado, que é um procedimento de ilegalidades, etc. E num país que pode decidir uma eleição por 25 mil votos, 29 mil votos, o voto da tropa é muita coisa. Se não me engano, o Cabildo Aberto levou 12% dos votos. E tinha o ex-comandante-chefe do Exército em roupas civis, puxando o debate político, fazendo vídeo viral, igual a gente vê no Brasil.
Não pode ser coincidência. Outro fator fundamental que a gente tem que entender, não é aprender a memória não, é para compreender mesmo, tá? Existem vínculos muito mais fortes que a gente pressupõe da direita evangélica na política. Nem toda evangélica é de direita, nem toda direita é evangélica, mas a direita evangélica, ela ganha cada vez mais graus de organicidade, com a presença ainda mais agressiva de, não vou falar igreja, porque elas são unitárias depois do processo, mas das que professam o credo batista renovado. Mais até do que vertentes pentecostais, ditas pentecostais. E essas instituições vão incidir com muita força na Bolívia, com muita força na capacidade de transmissão de valores por detentores de cadeias do agronegócio boliviano, incluindo brasileiros e brasiguados. Então tem um elemento étnico, racial, étnico, cultural presente na Bolívia. Falar, poxa, na Bolívia? Sim, na Bolívia. Num mito de Coia versus Cambas, meia-lua contra o altiplano, e que a defesa da nação Camba é a defesa da agricultura de Santa Cruz, e que Santa Cruz sustenta o país, e esses parasitas lá de cima que só fazem reclamar, e todo mundo conhece esse tipo de discurso. Enfim, vale a pena ressaltar, para concluir, que é fácil falar o que eu vou falar, mas a gente tem que levar isso em consideração. Está tudo em aberto. Não se sabe se o MAS vai poder concorrer às próximas eleições. Hoje saiu uma lei provisória de até 5 meses, sem data pré-fixada. Dificilmente eu e Garcia Lineira vamos poder voltar ao país sem algum grau de processo. Muito parecido com o que ocorreu com a nossa Laia Rosales, ou seja, a liderança histórica vai ter que se reconstituir. Tá? Mas a capacidade de resistência de 60% da população, nos seus limites, os limites mais organizados, tá? As 20 províncias de Alto e La Paz, a zona tropical de Cochabamba, a zona tropical de Santa Cruz, 3 regiões do país que não aceitaram o golpe de Estado, conseguem praticamente paralisar o país. Isso é muito, 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 muito sério e é um fator político. A gente pode ler pela instabilidade, óbvio, se tem movimento social que consegue estabilizar um país, esse país só é estável se esse pessoal está de acordo. Por um ponto disso que eu queria ressaltar, para encerrar, que bom que existe uma capacidade de poder que emana da sociedade organizada, de baixo para cima, que consegue também exercer aquilo que os gringos chamam de veto player, né? Agentes com poder de veto. Não pode ser que o único agente com poder de veto seja aquele trauma que a gente fala nas relações internacionais. O único país que não sofre golpe de Estado, fora o Canadá, é os Estados Unidos, porque não tem embaixada dos Estados Unidos ali presente. Obrigado. Obrigado, Bruno. E agora sobre a Argentina, de volta ao peronismo, com a Lúcia. Obrigada. Estou muito obrigada por estar aqui hoje. Me sinto-me muito honrada de estar compartilhando a mesa com os professores. Eu vou falar em espanhol, devagar, mas eu fiz uma apresentação em português que vou estar lá, na outra, em frente. Então, quando Paulo me convidó-me a estar acá hoy, lo primero y me dijo que iba a compartir la mesa con 2 profesores que iban a hablar del caso de Brasil, Bolivia y Chile. Y pensé en la Argentina en este contexto tan convulsionado. Lo primero que se me vino a la cabeza fue por qué Argentina todavía no explotó, ¿no? Sobre todo porque es un país que ante las fuertes crisis económicas en general terminaron con crisis de gobernabilidad, y estas crisis de gobernabilidad tuvieron lugar con gobiernos no peronistas. Y si uno mira un poco la historia reciente, después de la reapertura de la democracia, el primer gobierno no peronista que tenemos es el gobierno radical, que tiene que adelantar las elecciones presidenciales por una crisis económica muy fuerte que comienza en 1987. La segunda gran crisis económica es 15 años después, que es la crisis del 2001 con el gobierno de la Alianza. ¿Sí? Hay una crisis económica muy fuerte de nuevo y un estallido social que termina con una crisis de gobernabilidad,
y De la Rúa renuncia y hay una foto muy conocida que dio vuelta al mundo, que es la foto esa del helicóptero en que De la Rúa se está yendo. Entonces, frente a este panorama, me di cuenta que mi pregunta tenía dos suposiciones muy fuertes que esta vez parece que no se están cumpliendo. Por un lado, una es que solamente el peronismo puede gobernar la Argentina. Es algo que en general las personas, los que vivimos ahí, el sentido común, digamos, dice, bueno, solo el peronismo puede gobernar este país. Y lo cierto es que Cambiemos, que es la alianza actual que está en el poder, vino a romper un poco con esa primera suposición. Entonces, hay una novedad muy importante en Cambiemos, ¿no? Bueno, fundamentalmente Cambiemos está integrada por la UCR y por el PRO. El PRO es un partido político nuevo y el PRO logra llegar al poder. En realidad el PRO logra constituirse en un momento que fue crucial, que fue el momento del 2001 en Argentina, que es esta famosa frase que se vayan todos, ¿no? Va embora todo el mundo, ¿no? Sería así. Sí. Entonces, en ese momento, el PRO sabe aprovechar esa coyuntura política y se presenta como un partido político de lo nuevo, un partido político que viene a proponer una nueva forma de hacer política, un partido político que se presenta como un partido de la gestión y transparente, en oposición a la vieja política que ellos vincularon con el peronismo y también en oposición a todos los casos de corrupción mediáticos que tuvieron lugar durante esos años de gobierno. En ese contexto, el PRO se presenta como un partido no ideológico, ¿sí? Que está más allá, digamos, de las categorías izquierda y derecha, y un partido político que se presenta como fuertemente pragmático y no es necesariamente antiperonista, porque adentro del partido político hay una facción que es de la UCR, hay una facción que es del peronismo, hay una facción que es de los think tanks, hay una facción que está vinculada con partidos políticos pequeños de derecha, que son partidos políticos provinciales, digamos estaduales, serían acá, y por último, organizaciones de la sociedad civil. Sí, a partir del año 2008, el PRO se diferencia y comienza a construir una identidad política diferenciándose del kirchnerismo. Entonces es un partido político que lo que une a esa identidad es la alteridad, es la diferenciación con el kirchnerismo. Y esa fue una forma de traccionar, de tener una gran cantidad de votos que no se identificaban quizás con el partido, pero sí con el antikirchnerismo. El segundo supuesto que tenía mi pregunta, o que tiene mi pregunta sobre por qué Argentina no explotó todavía, es que frente a toda gran crisis económica, lo que tenemos después en la Argentina es un problema de gobernabilidad. Y si uno mira los números, la inflación en este contexto es muy alta. ¿Sí? Cuando comparamos la inflación, cuando Néstor Kirchner asume el poder en el 2003, existió una inflación del 40,65%. Esa es la inflación que le deja también el gobierno de la Rúa. Y la inflación hoy es del 53,4%. Es todavía más alta que la inflación del 2001. Por otro lado, la tasa de desempleo en la Argentina es del 10,6%, crece respecto del gobierno kirchnerista, y el dólar en Argentina se dispara claramente. Debe haber desde que asumió el gobierno, debe ser un 400% más que nos cuesta hoy $1 en la Argentina. Y en ese contexto, el gobierno actual pierde también el apoyo de las clases medias, ¿no? Porque una de las razones por las cuales las clases medias apoyaban este gobierno tenía que ver con las políticas monetarias que estaban llevando adelante. Entonces, cuando uno mira, por ejemplo, el apoyo a la gestión de este gobierno, lo que ve es que, a ver si me pasó, ahí está, lo que ve es que solamente el 28% apoya la gestión de Mauricio Macri, ¿sí? Hay casi un 70% que está disconforme. Entonces vale de nuevo, ¿no?, la pregunta sobre por qué
en este contexto Argentina no explotó. Y algunas cuestiones, ¿no? Por un lado, que la gestión tiene un apoyo minoritario, el 28%, pero cuando uno mira la imagen de Mauricio Macri es bastante mayor, tiene una imagen positiva del 40%. Por otro lado, cuando uno mira el nivel de desempleo en perspectiva histórica, en perspectiva temporal, lo que ve es que el desempleo hoy del 10% es parecido al promedio que ha tenido la Argentina, sino no es que es mucho mayor. En promedio, el gobierno kirchnerista hubo un desempleo desde el 8%, 9%, y en este gobierno se dispara al 10%. Pero además hay dos cuestiones que me parecen que son fundamentales para comprender por qué se mantiene la situación estable. Por un lado, tiene que ver con la red de alianzas que conformó este gobierno. La red de alianzas se formaron, por un lado, llevando adelante planes sociales que ya venían heredados desde el kirchnerismo de los gobiernos anteriores y extendiéndolos, y pautando o negociando, lo digo en el buen sentido, con aquellos actores políticos que son fundamentales para tener gobernabilidad en la Argentina, que son las organizaciones sindicales, fundamentalmente estoy pensando en la CGT. Y usó además la misma estructura política del PJ. Este gobierno, por primera vez en la historia, gana la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires es fundamental en la Argentina para ganar una elección y para mantener la gobernabilidad. Y usa la misma estructura del partido justicialista para mantener esa gobernabilidad. Si queremos, a través de incentivos selectivos, ¿no? Como nos gusta decir a los politólogos, o cuestiones más clientelares o patrimonialistas. Por otro lado, la oposición tiene, por lo menos hasta 2019, muchos problemas de coordinación. Tanto la oposición, vamos a decir, social, porque la clase media opositora es una clase media que no está organizada. Por otro lado, los movimientos, las movilizaciones fueron más bien movilizaciones sectoriales, ¿sí? Y el PJ hasta principios de este año no tenía una lideranza única, ¿no? El PJ estaba más bien fragmentado. Entonces esto contribuyó, más la memoria que tenemos los argentinos del año 2001, ¿sí? Que es los argentinos y los distintos actores políticos en Argentina. Este panorama estos dos factores creo que constituyeron elementos fundamentales para entender cuáles fueron los incentivos de cooperación que tuvieron los distintos actores políticos en la Argentina para que hoy la Argentina no estalle, digamos, por los aires. Y me faltan entonces dos preguntas a responder que vi que Paulo escribió en el Facebook cuando compartió el evento. Una es si un retorno do peronismo implica un freio nas reformas estatais, y lo que creo es que estos frenos en realidad ya comenzaron, que Cambiemos fue un gobierno que tuvo un discurso y que la opinión pública percibió como un gobierno de centro-derecha, pero que fue mucho menos a la derecha de lo que os esperaba y de lo que ellos quisieron, no lo sé. Lo cierto es que Cambiemos mantuvo el conjunto de políticas sociales heredadas del kirchnerismo, amplió en términos de recursos gran parte de esas políticas sociales para poder mantener justamente la gobernabilidad, porque los sindicatos, sobre todo la CGT en Argentina, es un sindicato muy poderoso, entonces tuvo que también dar un poco el brazo a torcer frente a esa situación. Mantuvo gran parte de las empresas que son públicas y que fueron estatizadas durante el kirchnerismo, siguieron siendo públicas. Estoy pensando, por ejemplo, en Aerolíneas Argentinas y en YPF también. Y cuando llevó adelante la reforma jubilatoria previsional en el año 2018, se enfrentó Cambiemos a una gran movilización social. Y esa gran movilización social tuvo costos muy altos para este gobierno, que tuvieron que ver con la imagen del gobierno de turno. Y eso hizo que tuviera que frenar, si queremos, el ímpetu, si es que tenía algún ímpetu de seguir virando, ¿no?, hacia la derecha. Por ejemplo, no se discutió
un proyecto de ley que para este gobierno era muy importante discutir, que era un proyecto de reforma laboral. Ese proyecto no se discutió en el Congreso. La otra cuestión tiene que ver con que se intensificaron algunas políticas durante este gobierno. Algunas tienen que ver, como dije antes, con políticas sociales y otras tienen que ver con que este gobierno, más allá del discurso que tuvo en sus comienzos, después de las elecciones primarias y abiertas que fueron en agosto y las últimas elecciones presidenciales en Argentina, el gobierno de Macri volvió a controlar la moneda y volvió a intervenir sobre la compra de dólares, ¿sí? Que fue una de las promesas más importantes que él tuvo al momento de asumir, fue liberar la moneda. ¿Sí? Estamos ahora terminando con este gobierno con políticas muy similares que tuvo el kirchnerismo, que tiene que ver con la intervención del precio de la moneda. En Argentina hoy un ciudadano a pie puede comprar $100, ¿sí? Por mes, está limitado a $100 por mes, a menos que uno tenga una cuenta bancaria en dólares y ahí puede comprar $200 por mes. Pero es para evitar que las personas justamente guarden o tengan sus ahorros en dólares, más allá de también otras políticas que tienen que ver con frenar el tema de que los dólares se vayan del país. Entonces creo en ese sentido que no sé si el peronismo viene a frenar, ¿no? un proceso de políticas de derecha, porque este propio gobierno ya empezó a frenarlo por un lado, y por otro lado porque el peronismo es un partido político fuertemente pragmático y hoy en la Argentina hay una crisis económica que es muy grave. Entonces en realidad también lo que hay que preguntarse es cuál va a ser el camino que va a tomar Alberto Fernández hoy. Y por otro lado, la segunda pregunta es ¿cuál será el futuro del próximo gobierno? Y yo creo que el Frente de Todos tiene dos amenazas o dos cuestiones más importantes que van a intervenir o que pueden afectar el desarrollo del próximo gobierno y la orientación del próximo gobierno. La primera tiene que ver con que el Frente de Todos es un frente muy amplio y es un frente sumamente heterogéneo. Adentro del Frente de Todos hay 16 partidos políticos. A eso hay que sumarle que el Frente de Todos está dividido en dos lideranzas más importantes. Por un lado, el liderazgo de Cristina Fernández y por otro lado, el liderazgo de Alberto Fernández. Son liderazgos que pertenecen a estructuras políticas del PJ que son diferentes. Y como sabemos en Argentina, cada vez que en el PJ existe algún tipo de conflicto entre estos liderazgos, el partido se vuelve menos competitivo. Eso pasó en 1999, por ejemplo, cuando el PJ pierde la elección, cuando Duhalde pierde la elección frente a la Alianza, porque Duhalde estaba teniendo una disputa interna hacia adentro del PJ con Carlos Menem por la conducción. Algo similar sucede entre el 2003 y el 2005, cuando Néstor Kirchner le disputa la conducción del PJ a Duhalde. Algo similar esperamos que suceda ahora, que exista una disputa política por quien conduce la estructura partidaria. A eso hay que sumarle que el partido, que el Frente de Todos, no tiene una mayoría propia dentro de la Cámara de Diputados, sí tiene una mayoría de senadores, pero no tiene una mayoría propia en la Cámara de Diputados, y que se trata hoy de una Cámara de Diputados que está fuertemente polarizada, si queremos, o fuertemente dividida, no sé si polarizada en términos ideológicos, pero sí dividida. Por un lado está el Frente de Todos y por otro lado está el Frente de Juntos por el Cambio, que es el frente que integra Cambiemos y que integra al PRO. Y por último, tiene que tener en cuenta el próximo gobierno, que si bien ganó, el Frente por el Cambio, que es el Frente de Mauricio Macri, obtuvo nada menos que un 40% de los votos. Entonces, es un frente es un frente cuyo gran capital vino fundamentalmente del antikirchnerismo. Entonces, desde ese lugar
creo que el rumbo o el futuro del próximo gobierno va a tener que ver con cómo pueda resolver los temas internos hacia el interior del PJ por los liderazgos, y por otro lado que tenga en cuenta que hay una oposición que es muy grande y eso puede llegar a poner ciertas trabas a el futuro político del gobierno, no a la gobernabilidad, pero sí a cuál sea la dirección que va a tomar. Quizás la pregunta es si el PRO, que es el nuevo partido político, va a sobrevivir. Yo creo que tiene incentivos para sobrevivir, sobre todo porque sigue ganando en la ciudad autónoma de Buenos Aires, y para el día 7 de diciembre Mauricio Macri convocó a una última movilización a la Plaza de Mayo, y el nombre de la movilización es Esto recién empieza, ¿no? Entonces eso sería como la última reflexión. Bueno, muchas gracias, muy obrigada. Obrigado, Lucia. Vamos abrir para perguntas, debates. Afinal, a ideia de debate é justamente agora, né? Então, perguntas para a gente debater questões que vocês queiram colocar. Não precisam ficar tímidos. É informal a coisa. Não, mas é que esperando, tá? Quem fizer a pergunta puder falar o nome, de onde é, curso, e aí fazer a pergunta. Eu sou Priscila, eu sou de Ciências Sociais, do segundo semestre. E falou sobre Platão, né? Não é sobre o poema, isso eu queria saber, porque eu acabei lendo esses dias vários reportagens sobre isso e eu fiquei um pouco confusa, porque eu não conheço. Sobre quem, perdão? É o Grupo Pueblo, que é uma coalizão que o PNPD está se formando na América Latina. Eu não entendi o E nome. foram El Grupo Puebla. É, Grupo de Grupo Puebla. Puebla. Eu queria saber o que vocês acham, se pensam sobre isso. Tá. Mais duas, se possível, a gente vai para as respostas. Existe alguma possibilidade de nos equalizar, sei lá, não seria talvez o termo, mas assim, sei lá, de obter alguma cooperação, algum apoio entre as forças de oposição à retomada da direita? Existe alguma possibilidade de se estabelecer alguma coisa entre os países latino-americanos? A Ursal, talvez. A Ursal. Tinha até o passaporte da Ursal. Algum tipo de aliança dos partidos e movimentos de esquerda na América A Latina esquerda só se reúne para na cadeia. resistir diziam que nem na cadeia, que lá que a coisa se dá, para resistir a uma onda de direita. Essa é a pergunta que ele colocou. João? Bem, eu sou o João, sou mestrando em Ciência Política aqui na Universidade. Minha pergunta vai para o professor Rodrigo, mas também para os demais professores amigos que quiserem compartilhar conosco. Eu quero saber sobre o Chile. O que o professor acha se esse processo vai desembocar de fato uma nova constituinte, uma nova constituição, e qual que é a força desses movimentos de rua que você vai ter um grande impacto sobre esse processo? Ok, vamos fazer uma rodada enquanto o pessoal se anima a fazer mais. Deixa eu começar com a questão do... eu diria que, tradicionalmente, particularmente na América Latina, mas também em outras partes do mundo, os movimentos conservadores sempre foram muito mais efetivos em se organizar e atuar coletivamente, até porque eles têm um ponto em comum, que é a defesa do capital. A esquerda teve, digamos, algum tipo de tentativa de coalizão na época da Terceira Internacional, mas ainda assim muito frágil. E, digamos, o apoio mútuo de movimentos políticos tem sido muito mais, digamos, nas situações de sobrevivência na clandestinidade do que propriamente um apoio efetivo em transformações políticas em países vizinhos. Eu acho muito pouco provável, digamos, uma aliança de defesa de movimentos políticos. Poderia haver um certo grau de efetividade na medida que alguns dos países protagonistas, México agora mostrou isso recebendo Morales,
pudessem servir ao bloqueio de iniciativas conservadoras. Quando houve a tentativa de Santa Cruz de la Sierra de se separar, o papel do Brasil foi fundamental. Ou seja, sem o apoio brasileiro, eles não teriam sucesso. E naquele momento, o governo brasileiro não daria apoio. Hoje eu já não sei. Então, é um outro cenário em que, digamos, uma retomada de um poder, digamos, de um bloco do MAS pode levar a um novo movimento secessionista que lá pelas tantas agora o nosso ministro das Relações Exteriores vai ser o primeiro a ir lá para conhecer. Então, o cenário é outro. É muito mais fácil, digamos, haver uma mobilização da direita com o Trump no governo americano igual. Então, nesse sentido, o cenário não é muito bom. Na questão do Chile, eu acho que o Chile, primeiro, tem uma tradição longa de organização de base. Então, digamos, não é 3 ou 4 estudantes que saíram para a rua. É um movimento estudantil organizado, com formação, com o Partido Comunista por detrás, com o MIR por detrás, com um movimento de base de muito tempo. Ao mesmo tempo, tem uma classe política que tem a disposição de negociar. Eu diria que a direita vai fazer algumas concessões, vai se mudar a Constituição, vão se financiar algumas políticas sociais para distensionar, mas não vão haver reformas radicais, porque nesse sentido o Chile é um país dividido. É bom lembrar que o Pinochet perdeu o plebiscito para sair, mas perdeu por pouco, perdeu de lavada. Uma diferença de 4, 5 pontos percentuais. Então o governo do Pinochet manteve uma certa popularidade numa população dividida, então tudo tem que ser feito muito por acordo, sem grandes mudanças radicais. Então eu acho que a perspectiva é de que haja uma reforma, mas não seja uma reforma radical, seja uma reforma para entregar alguns anéis para não perder os dedos. Só pegar o nome. Achei. Então, posso embora? Por favor. Vou tentar complementar o que o professor Rodrigo falou, né? Concordo de gênero, número e grau, é de se complementar mesmo, né? Da última pergunta, Juarez, o que eu vejo? Existia uma intencionalidade ainda com Chávez vivo, no boom da commodity do petróleo, aonde o Bandes, que é o BNDES venezuelano, teve um grau elevado de investimento em recompor setores industriais dos nossos países. Algumas indústrias na Argentina, algumas indústrias no Uruguai, investimentos comuns, por exemplo, na vilipendiada refinaria de Abreu e Lima, que é, no meu entendimento, a dupla maculação, né? Primeiro que a refinaria é importante, segundo que joga o nome do Abreu e Lima no lixo. É absurdo. Mas tudo dependia desse grande arranjo de dois países com o Brasil, uma potência continental, mas também com essa pujança da commodity do petróleo venezuelano. No auge do projeto, era muito bem organizado, né? Mercosul, Unasul, CELAC. Isso por um arranjo interestatal. Combinando com a pergunta da colega, né? Até onde eu estou acompanhando, o grupo de Puebla seria uma iniciativa do governo mexicano, né, com André Manuel López Obrador, de ser uma espécie de árbitro e também de receber qualquer inflexão de centro-esquerda na América Latina, mas sem um alinhamento com o chavismo. Seria como se fosse uma espécie de algum grau de concorrência, algum grau de complementaridade. O México é um país muito grande, muito poderoso, mais do que a gente imagina. Tem capitais mexicanas, inclusive, atuando no Rio Grande do Sul, como, por exemplo, a FEMSA, que comprou a Bombar da Coca-Cola aqui, né? Grupo Bimbo, da panificação, Grupo Claro, e eu não sei qual é o grau de coordenação que a coalição Morena pode ter com os capitais mexicanos em si. Mas, na média, o governo López Obrador está indo bastante bem, no sentido de, não é o que eu gostaria como defesa programática, que tem uma política anti-indígena que é terrível, por exemplo, mas está indo bastante bem no sentido de coordenar os interesses do capitalismo mexicano. O que sobrou de capitalismo no México está indo bastante bem no sentido de coordenar. E pode ser talvez uma alternativa. Eu diria, gente, que tem uma série de... Sempre houve uma série de intentos de unificação e arranjos de acordos e laços solidários na América Latina.
tanto no período mais duro das ditaduras militares, né, se tentou fazer uma Operação Condor do Bem, eu diria, JCR, junto à Coordenadora Revolucionária de 4 países, mas a Operação Condor foi muito mais efetiva, mesmo quando os gregos tiraram apoio formal no governo do Carter. Mas nesse houver eu entendo. O que tu perguntou, sem querer cair na poética, é literalmente o sonho de Bolívia. Tá? Eu queria responder por aí e detalhes sobre o Chile, que é muito importante. Tá? O que não está fazendo avançar 100% o processo da nova Constituinte, creio eu que tem um comportamento razoável para bom da deputação do Partido Comunista, que vem da luta de 2011, estudantil, as novas deputadas, é porque não está evidente qual vai ser o grau de participação popular. E o colega Rodrigo foi muito feliz. Simultaneamente, tem mais de 100 assembleias na Grande Santiago ocorrendo ao mesmo tempo. Não são assembleias catárticas, é para auto-organização. O Chile tem uma tradição enorme de auto-organização popular. Cordões obreiros, pobladores, movimento camponês, e tem um fator que pode ser o que vai inclinar para uma condição mais de consulta direta da Assembleia, que é a nação Mapuche, que diz que só vai aderir se tiver um estatuto de autonomia para a Araucania, senão não vai aderir. O Estado chileno lida muito bem com isso. Michelle Bachelet promoveu a militarização do território indígena. Foi a campeã de repressão indígena, foi a Michelle Bachelet. Então eles não têm nenhum problema em reprimir a população indígena, mas, dado o grau de legitimidade cultural que tem a bandeira Mapuche hoje, tem a causa Mapuche na pobreza chilena, eu não sei se vamos não negociar com os Mapuches. Acho muito difícil hoje. Respecto de los actores de izquierda, sí creo que hay incentivos a veces, ¿no? Para generar alianzas en el plano internacional, pero no siempre se efectivizan, ¿no? Y quizás estas alianzas no solo vienen de los partidos, sino de muchas organizaciones y agrupaciones, como puede ser Claxo. El año pasado es un congreso muy grande en Argentina, en el que estuvo invitada, por ejemplo, Dilma Rousseff también. Entonces creo que a veces las coaliciones de izquierda pueden venir por otros lugares que no son necesariamente partidarias. Sí, claramente existió un ímpetu muy importante en la región entre cuando asume Chávez, ¿no? Que era lo que estábamos hablando, que tenía que ver con la nueva izquierda en América Latina. No sé si acá tuvo el mismo nombre de la nueva izquierda en América Latina, ¿no? Bueno, en Argentina hubo una discusión de ese tipo. Y por otro lado, una cosa que me llamó mucho la atención, que recién Rodrigo, ¿no? Decía que la derecha en Chile y en la región en general siempre ha logrado articularse mucho mejor que la izquierda. Y Argentina me parece que ahí es bastante distinta y tiene que ver con que la derecha en general ha sido absorbida por los distintos partidos políticos. Nosotros no tenemos un partido político claramente de derecha, nosotros tenemos dos partidos políticos que absorben la derecha. La novedad del PRO justamente es que se presenta como un partido político que por lo menos se concibe de un partido de derecha o de centro-derecha y que no es absorbido por el liberalismo o por el PJ, porque después el destino del resto de los partidos políticos fue que se integraron a estructuras partidarias previas. Y ahí también está el tema de cuál es el peso, y lo pensaba a la luz de los fenómenos recientes, y acá lo incluyo también a Paulo, respecto de Brasil, ¿no? Que en Argentina además las Fuerzas Armadas no tienen la legitimidad política que tienen en Bolivia como un actor que puede llevar adelante un golpe de Estado, ni tienen la legitimidad que tienen en Chile, cuyos privilegios han quedado plasmados en la Constitución Nacional, ni tienen la legitimidad que tienen acá en Brasil. Entonces desde ese lugar me parece que también es interesante pensar. Ótimo. Por favor. Eu sou Marielle, sou uma estudante aqui da casa, e a minha pergunta é voltada... Na política, ciência política. Ao professor Bruno. Estão considerando a promulgação da lei na Bolívia sobre a chamada das eleições. Quais seriam as perspectivas, então, dos próximos passos? Será de mais instabilidade política dentro do país ou um arrefecimento do tempo possível? É assim, vou pegar mais algumas. Mais voos.
É mais uma pergunta em relação à presença da Cristina na coalizão. Porque o caso do Chile é o único caso em que a gente vê que não existe uma liderança meio caudilista, assim, No tienen esa tradición. Na Bolívia tem, na Argentina tem, no Brasil tem. E a gente esquece que depois de um caso de amor, quando a gente é traído, quando as pessoas são traídas, não vira carinho, vira ódio, né? E isso acaba gerando polarização, e uma polarização que meio que se perpetua ao longo do tempo. O quanto a presença da Cristina na coalizão com o presidente se torna um problema para a estabilidade também da Argentina no próximo mandato? Não sei. Mais uma. Vamos então nessa rodada, depois a gente faz uma última rodada. Desculpe, mas é porque metade do eleitorado meio que ainda nega já o partido, né? Sí, sí. Pesquisa de relevo, certo? Não é nenhuma informação que necessariamente vai fazer uma grande composição. Mas eu entendo que tem um problema lá meio grave, que é o seguinte. A última notícia que eu acompanhei está tendo uma aproximação dos dois comitês cívicos mais poderosos. O de Santa Cruz e o de Potosí. Ou seja, são as duas direitas mais orgânicas e menos vinculadas a uma tradição político-partidária. Ou seja, entram com o discurso que a colega falou do macrismo, ou do bolsonarismo aqui. Nova política, tudo de novo, é zerado. Embora todos tenham uma trajetória de presença na política local, até na política nacional. Se conforma uma chapa verde da meia-lua, ou seja, Comitê Cívico de Santa Cruz, Comitê Cívico de Potosí, com Luiz Fernando Camacho como presidente ou vice, ou seja, um líder assumidamente fascista, eu não vejo saída estável para a Bolívia. Se esse comitê chega a 40% de votos, vai ser dividido. Se ganha, ninguém vai aceitar. Se o MAS ganha, e ganha com menos de 50 e algo por cento, 60%, também vai ficar numa situação bastante instável, eu diria. Eu não falei na minha primeira intervenção e peço desculpa, eu faço autocrítica. O MAS, sou das antigas, o MAS tem 2/3 da Câmara e do Senado. Então, vocês têm ideia da articulação, da manobra político-jurídica que Jeanine Áñez tem para ser presidente interina, foi feito numa sala vazia. Esse é um dado muito relevante. A gente tem tradições, a colega argentina, de sucessão de presidentes argentinos por governadores. Aquela situação de 2001, aquela transição de 2001 para 2002. Sí, fue se eligió el nuevo presidente atrás del parlamento. Isso. Só que não com um parlamento totalmente esvaziado. Essa seria uma grande novidade, né? Quase que um acordo de senhores na época do vice-reino. Isso foi o que foi feito. Eu também não sei quais são as condições de legalização do MAS nas eleições. Tá? A Bolívia não é Colômbia, mas também não está tão distante da ilegalização da maior militância eleitoral. O que eu posso afirmar, e com um certo grau de segurança, é que a capacidade de orientação social na Bolívia, massista ou não massista, ela é tão grande quanto a capacidade de intervenção da direita ou poder de veto de violência por força nacional, policial e militares. Então a tendência a ter um impasse, diria eu, não político-militar, um político-social é muito grande. Seria isso. Vou dar um palpite nesse caso. Não é por acaso que a Bolívia é o país da América Latina que tem o maior número de golpes na sua história. Na década de 70 e início dos anos 80 chegava a ter 3 golpes no mesmo mês. Um general derrubava o outro. A situação, eu diria hoje, o cenário é de uma possibilidade de instabilidade pelos próximos 10 anos, pelo menos. Eu diria que é uma dupla situação, né? A do cachorro que come ovelha só matando, misturada com a piranha que sentiu o sangue do boi atravessando o rio. De um lado, a população indígena sentiu o gosto de chegar ao poder e de ter parte da distribuição,
e, portanto, não vai voltar atrás, ou seja, não vai voltar a se submeter às condições antigas de dominação, porque teve a experiência de ter o poder. E, por outro lado, a direita viu a situação sangrar e quer aproveitar essa oportunidade para matar a todo custo a possibilidade da continuidade do projeto. Só que, justamente como disse o Bruno, pelo equilíbrio, isso simplesmente vai se refletir em conflitos que vão ter um vencedor episódico com mais do mesmo logo ali adiante. Respecto de Argentina, sí se trata de un liderazgo caudillesco o más bien con características populares, ¿no? El de Cristina. Y claramente eso lleva a la polarización. Quizás lo que llama la atención es que mientras que en el resto de los países esa polarización se extremó, en el caso de Argentina el gobierno de Macri tuvo un discurso que fue mucho más moderado, no siguió tirando de la cuerda, se moderó. Ahora, ¿cuáles pueden ser los efectos de que Cristina esté ocupando un lugar importante dentro del Frente de Todos hoy? Creo que tiene que ver con dos cuestiones internas o dos factores internos más importantes. ¿Cuáles son los incentivos para la cooperación que tiene Cristina y cuáles son los incentivos para la no cooperación que tiene Cristina respecto de su discurso? En cuanto a los incentivos para la no cooperación, es que Cristina Fernández es una líder política con mucha popularidad y capacidad de movilizar a la sociedad en general, a los grupos sociales y a los pequeños grupos sociales de centro-izquierda, ¿sí? Por otro lado, tiene el bastión de la provincia de Buenos Aires, porque el gobernador de la provincia de Buenos Aires es Axel Kicillof, que es una persona que viene del ala del kirchnerismo, si queremos, más duro. Eso sería, bueno, cuál es la fuerza, cuál es el capital que ella tendría para negociar y disputar la estructura del PJ. ¿Cuáles son los incentivos que tiene para negociar? Que Cristina en general tuvo muy mala relación con los gobernadores en Argentina. Y Argentina no se gobierna sin el apoyo de los gobernadores, sobre todo porque son aquellos que en general la literatura dice arman las listas para la Cámara de Diputados y tienen el control sobre esas decisiones respecto de la Cámara de Diputados. Entonces, desde ese lugar, Alberto Fernández tiene una mucho mejor relación con los gobernadores y puede hacer que en algún punto tengan que negociar. Ahora, esa disputa interna creo que también en algún momento va a tener lugar, pero creo que en el contexto actual están dadas las condiciones de todos los actores políticos para mantener la gobernabilidad, porque es un contexto que es sumamente delicado, hay una crisis económica muy fuerte en Argentina, hay niveles de polarización entre kirchneristas y no kirchneristas, pero al mismo tiempo hay un reclamo de parte de la sociedad de cierta moderación. De hecho, gran parte del discurso que tuvo Alberto Fernández y una de las razones por las cuales él fue propuesto como presidente fue presentar una figura que sea peronista, pero que tenga un discurso un poco más moderado que el discurso de Cristina, que es un discurso mucho más conflictivo, ¿no? Mas eu vou fazer uma última pergunta então aqui, um pouco de provocação para a gente refletir a respeito do que começo com uma autoprovocação, para não fazer uma autocrítica, eu vou fazer uma autoprovocação e a partir da minha autoprovocação colocar algumas questões para vocês. Eu penso que principalmente essa onda de instabilidade na América Latina, que tem muitos pontos semelhantes, mas também muitas diferenças em cada caso, e o Brasil dentro disso, já que estamos no Brasil, colocam alguns desafios para a ciência política institucionalista. E o caso do Brasil começou a colocar isso de maneira mais clara e outros casos que estamos vendo. Ou seja, a maior dificuldade que eu vejo, e aí que está a autoprovocação, né, é que geralmente a preocupação com a análise política dos países, da estabilidade e instabilidade política, ela passa na vertente, no viés do institucionalista, pelo desenho constitucional. Portanto, ficamos muito preocupados com essas variáveis, que obviamente têm o seu peso, mas que não estão dando conta de explicar alguns fenômenos, penso eu, e o caso do Brasil é bastante gritante em relação a isso.
Mas junto com esse problema, penso que aí grande parte dos cientistas políticos também, não só institucionalistas, também padece um pouco desse problema, que é geralmente de considerar apenas variáveis endógenas, ou seja, nós olhamos as crises políticas como se fossem apenas consequências da dinâmica política apenas do próprio país. E aí a minha provocação agora nesse sentido é que variáveis internacionais, penso aqui da política internacional, nos ajudam a pensar semelhanças e diferenças nesses casos, principalmente de evolução política maior. Acho que o caso da Argentina é uma reviravolta eleitoral, mas pelo que você está colocando aqui, há chances de ter alguma governabilidade, né? Mas eu penso no caso do Brasil, Venezuela já há algum tempo, agora Bolívia, né? Em que medida variáveis internacionais têm que ser colocadas no modelo explicativo para entendermos melhor esse processo. Segunda pergunta. E aí acho que liga até com a questão internacional também, né? Quer dizer, o que nós temos assistido é um crescimento muito grande na política, e é em vários países, de alguns movimentos que vêm e que têm impacto na instabilidade política, que vêm ou da justiça, eu penso na guerra à corrupção, e algo mais recente que vem sendo chamado de Guerra Santa, a atuação de igrejas conservadoras à direita, garantindo acesso ao poder, ou pelo menos questionando governos, geralmente de esquerda, que são governos mais progressistas em questões morais, não é? Como é que vocês veem o papel disso, né, das religiões em alguns desses casos? Penso que não é tanto o caso da Argentina, mas aí no caso da Argentina, para a Lúcia, né, como é que você que começa a investigar de maneira comparada Brasil e Argentina, principalmente as lideranças políticas, né, do Macri e do Bolsonaro, como é que da perspectiva dos argentinos, de analistas argentinos, vocês percebem a dinâmica política brasileira e os seus possíveis impactos na relação, na situação política da Argentina daqui para frente? É isso. Pode começar. Fizeste autocrítica? Foi uma autoprovocação. Deveria fazer autocrítica. Foi uma autoprovocação. Só os institucionalistas acreditavam que as coisas iam bem. Qualquer outra pessoa sabia que as coisas iam mal. Mas, desde sempre? Desde sempre. Eu posso te mostrar textos que eu escrevi, pelo menos 10. Nunca teve bem. Eu posso te mostrar textos escritos. A minha tese de doutorado, há 20 anos atrás, já dizia que a democracia no Brasil não funcionava. Nunca foi bem. Mas aí talvez seja o meu viés pessimista que tenha prejudicado um pouquinho. Mas em relação à questão do cenário internacional, eu acho que diferentemente de um outro contexto, que é o contexto dos anos 50 e 60, dos anos 70, quando existia uma política deliberada de intervenção, eu não acho que seja o caso hoje de tu ter, digamos, a política norte-americana, embora seja uma política de favorecimento das suas empresas, mas não tem mais aquela organicidade em termos de capacidade interventiva que teve num outro período. Em termos de variáveis externas, eu acho que sim, existe um fator que influi no conjunto, ou em boa parte das crises, mas é um fator que também foi provocado pelos próprios erros internos dos países. É o fato de que, na última década e meia, por exemplo, duas últimas décadas, a maior parte dos governos no continente passou por um processo de desindustrialização e ampliação da necessidade de sustentar suas economias em venda de commodities. O que faz com que, num cenário internacional não controlado por esses países, crise de capitais de 2008, queda de consumo na União Europeia, guerra comercial entre os Estados Unidos e China, ou seja, outros cenários mais amplos que o continente não controla, mas é vítima deles. A crise cambial da Argentina tem uma relação direta com a crise do governo da Dilma, que leva ao impeachment, e a eleição do Collor tem em parte a ver com isso. O esgotamento de um modelo econômico
que não foi capaz de manter uma promessa de crescimento. Não é o caso da Bolívia, que, digamos, ainda conseguia sustentar, mas ele tem as variáveis internas que são mais importantes. Onde é que o fator externo, como efeito dominó, eventualmente colabora? É que a queda das alianças mais moderadas em alguns países favorece o despertar de outros. Não precisaria nem ser o Bolsonaro. Um governo do PSDB no Brasil teria manifestações mais duras em relação ao caso da Bolívia. O Fernando Henrique não reconheceria o governo da senhora esta lá que tomou o centro. Então, isso sim acaba, digamos, na ausência do efeito moderador dos vizinhos em relação ao comportamento de determinadas elites, acho que um efeito externo favorece, mas não é o principal. Os problemas da Bolívia, os problemas do Chile, alguns dos problemas da Colômbia hoje têm muito mais a ver com fatores internos. O que acontece? Eles são talvez fatores necessários, mas não acabam sendo potencializados como uma espécie de fermento pelo cenário mais amplo. Mas aí, não é nesse caso, diferentemente do caso dos anos 70, que era a embaixada americana que tramava o golpe. Nesse caso, a embaixada americana está lá sentadinha, ouviu falar do golpe, simplesmente telefona para dizer que apoia. Bruno, isso. Então, tentar abordar um ângulo que não é outro não, tá do lado, tá? E, de novo, né? Ainda bem que tu fez essa pergunta, né, Paulo? Que a gente consegue trazer variáveis extra-institucionais, eu diria. Mas acho que cabem, tá? Eu queria trazer dois problemas. Um seria macro, né? Que é a gente está num regime de acumulação financeira hoje. E o regime de acumulação financeira, ele até para combater o crime dentro do capitalismo, ele obriga os estados nacionais a terem um certo grau de cooperação subordinada. Tá? Então, por exemplo, olha o dilema do Plano Colômbia, tá? Antes de instaurar o Plano Colômbia. Vale a pena subordinar uma parcela da Polícia Nacional Colombiana à lealdade, de novo, da Embaixada dos Estados Unidos, passar funcionários públicos colombianos por polígrafo de mentira, e aí garantir a verba para combater sei lá, no caso, o cartel de Cali? É uma pergunta. Dá para hipotecar a soberania nacional para combater o crime de elite no seu país? Essa pergunta, no meu entendimento, se aplica perfeitamente bem hoje a isso que ganhou o nome de Operação Lava Jato, mas eu estava vendo aqui agora, né, ela entrou em metástase. A gente vai ter Lava Jato no Panamá, na Colômbia, no Peru. Então, no Peru foi um efeito maior até aqui no Brasil. Certo? Não é que não houve, não há crime empresarial, crime de colarinho branco, mas qual é o limite? Da cooperação jurídica internacional, 2, do insulamento da autonomização de elites técnico-jurídicas ou jurídico-burocráticas, como é o caso do Ministério Público ou, por que não, de setores do Judiciário. Eu acho que essa aí foi a grande inteligência do projeto Pontes, que não é desse governo Trump, do governo Obama, de fazer uma relação direta com elites jurídicas ou jurídico-policiais ou jurídico-policiais correcionais. Inclusive está documentado, tá? No telegrama, de novo, do departamento, do telegrama do consulado dos Estados Unidos, no Rio de Janeiro, depois da reunião do seminário de outubro de 2009, está dito textual. Que o Wikileaks vazou. Textual. Tá? Por outro lado, reflete a mesma fragilidade que o Rodrigo foi muito feliz que falou, né? Bom, um país que não está pensando numa infraestrutura instalada para se industrializar, vai fazer um jogo de antecipação com a superpotência? Meu, não vai. Não vai. Traduzindo. Mais ou menos, para criar, desculpa o calculete da Rita, para criar esse excedente de poder, esses estados, essas elites dirigentes, elas têm que mais ou menos gerar essa própria capacidade estatal. E estar disposto ou disposta às consequências. Tem uma crase aí, até às consequências. A disposição que o João Goulart não teve, por exemplo. Tá? Sendo muito franco aqui. Agora, tem algo que é doméstico, endógeno, e que chega. Por exemplo, se a gente vai para o léxico da política brasileira,
Ele mudou um monte, né? Vamos lá. Se a gente vai pegar no debate das esquerdas clássicas, ser chamado de esquerdista era uma ofensa. Não é? Mas quem vota na esquerda inglesa é leftist, mesmo que seja do Partido Democrata dos Estados Unidos. E hoje, o debate político ele extrapola as elites políticas, extrapola as maneiras organizadas dos partidos políticos. Então, a gente tem uma sociedade polarizada, que se politizou via internet e que ultrapassa em muito a nossa capacidade de intermediação. Eu acho que esse fator tem que ser levado em conta. E aí, Paulo, para enganchar com todo esse arsenal simbólico que vem dessa direita evangélica, do cinturão bíblico, é o clássico mesmo, tem dados muito impressionantes. Hoje, sai tanto recurso financeiro do escritório de representação, AIPAC, né, que seria o maior lobby do mundo, o lobby para o Estado de Israel nos Estados Unidos, quanto do cinturão bíblico para assentamentos na Cisjordânia. Hoje, e semana passada o Trump reconheceu a legalidade dos assentamentos. Pergunta Tocines, ele tem mais medo do lobby de Israel ou da sua base eleitoral do cinturão bíblico? Porque os interesses se confluíram. Depois de um tempo se confluíram. Eu creio que essa agenda, por exemplo, de ir contra os direitos de reconhecimento, as políticas de reconhecimento, essa nova agenda após o Muro de Berlim, ela tem um certo grau de unicidade. E ela transita por internet muito fácil. Ainda que vai ganhar significações em cada território de forma diferente. Mas permite uma pauta comum. Permite que já te passo. Última frase. Permite que alguém da capacidade intelectual do deputado Eduardo Bolsonaro, tá, se coordene internacionalmente. Olha só que maravilha. Isso é uma ironia. Tá? Só para exemplificar o que está dizendo, eu achei esses dias um livro do Baqueiro ali na sala, aquela coisa que nunca leu, mas estava lá na prateleira, nunca achou que fosse te interessar. Aí eu pesco um livro que era sobre a emergência da direita cristã no segundo governo Reagan. Olha. Um livrinho lá de alguém lá de Nova York, eu nunca tinha pensado na vida que ia me interessar por aquilo. Aí abro, começo a ler qual era a pauta que a extrema-direita cristã conservadora tenta impor ao governo Reagan. Aí tu começa a ver ali a lista, a única coisa que, digamos, não tem no governo Bolsonaro é tentar expulsar os mexicanos. O resto está tudo lá. Creo que lo interesante de estas variables internacionales es que nos ponen en lugar de preguntarnos cuál es la capacidad que tiene la política hoy para dirigir a los países, ¿no? Sobre todo frente a cuál es la capacidad de los estados, ¿no?, políticos para dirigir la política incluso de aquellos países, sobre todo considerando distintos actores económicos o distintos actores que pueden tener que ver con la religión y la influencia que tienen aún más en partidos políticos que son nuevos o en partidos políticos que cada vez están más alejados de la sociedad civil, ¿no?, y donde los fondos de estos partidos políticos no vienen de los militantes, sino de los simpatizantes, sino que vienen de otros ámbitos. Entonces muchas veces los dirigentes están más coaccionados, ¿no?, por intereses que son extranjeros que por intereses de su propio, digamos, electorado. Respecto de, y creo que ahí la variable también que agregaría en términos internacionales tiene que ver con los valores sociales, ¿no? Cuáles son los valores que se han ido tocando a lo largo del tiempo, porque me parece que hay como de parte de la sociedad civil cierta impresión de que hay determinados privilegios que han sido trastocados. Y ahí entra el evangelismo como anillo al dedo, digamos, ¿no? Creo que en el caso de Brasil, desde la Argentina, la percepción que tenemos, por lo que nos va llegando, es que hubo una relación muy fuerte entre el voto a Bolsonaro y el voto evangélico. Ahora, mi percepción es que no es tan lineal, que es más complejo que eso, que puede ser que gran parte de las personas se hayan sentido identificadas con el discurso de Bolsonaro, pero me parece que eso está vinculado con otras estructuras
estructuras sociales y políticas que hay en el país, que hace que ese discurso prenda, que ese discurso y que ese liderazgo pueda viabilizar cierto descontento de la ciudadanía, pero que no está necesariamente vinculado solo con el evangelismo, ¿no? Pues si no es como la culpa de todos nuestros males y sacamos el evangelismo y ya está. Y desde ese lugar también creo, el otro día que hablaba con Pablo, que el evangelismo también viene a cumplir una función social muy importante y que esa función social está vinculada con el desplazamiento del Estado y los partidos políticos de centro-izquierda de las zonas más vulnerables. Y que el evangelismo desde ese lugar lo que viene a hacer es crear una red de contención en esos lugares que no están cumpliendo otras organizaciones. Entonces, ahí me parece que hay que revisar también cuáles son las condiciones que permiten en los países que el evangelismo tenga el lugar que tiene hoy y cuáles son las funciones que está cumpliendo hoy la religión, cualquiera sea ella, que no está cumpliendo la política, ¿no? Y por último, desde Argentina, o en Argentina, en general la religión ha sido viabilizada por los partidos políticos tradicionales, el radicalismo y el PJ. Más el justicialismo, que tiene una cercanía, sobre todo hoy con Francisco, que el radicalismo. De hecho, Francisco no le dio el apoyo al gobierno actual, ¿no? Al gobierno de Mauricio Macri, razón por la cual en gran parte se discutió el tema del aborto en Argentina. Entonces, desde ese lugar, también no es como en Brasil, que hay una bancada que es ¿no? religiosa o Biblia o buena y mala, sino que esas preferencias han sido viabilizadas a través del PJ. Sí hay una cosa que a mí me llamó la atención cuando llegué, que es que la percepción que tenemos desde Argentina de lo que sucede en Brasil es mucho mejor de lo que efectivamente sucede. Estamos muy peor. Mi impresión es que institucionalmente el discurso de Bolsonaro está teniendo un impacto político a nivel de cuál es la relación de Brasil con el resto del mundo, que es muy fuerte, y que nosotros desde allá también lo que nos pasa es que no vemos cómo va avanzando la agenda de Bolsonaro, ¿no? Y llego acá y hablando con los profesores, hablando con ustedes, me doy cuenta que la agenda de Bolsonaro está avanzando en el Congreso, consigue los apoyos necesarios y va para frente, ¿no? Entonces me parece que bueno, ahí tenemos como cierta distorsión y creo que esa distorsión tiene que ver con nuestra necesidad de seguir manteniendo una buena relación también con Brasil, porque nosotros dependemos en gran medida de lo que sucede en Brasil. Entonces también estamos preocupados por nuestro futuro con Alberto Fernández, no porque normativamente estemos o no estemos de acuerdo con él, sino porque estratégicamente además sabemos que necesitamos tener una buena relación con Brasil. Está bien que en algún punto esto puede depender de los pueblos, ¿no? Por ponerle algún nombre, o de los intereses del empresariado también, que pueden que pueden tener más peso que los intereses propios de los presidentes de turno. Bom, então é isso. Passamos um pouquinho do horário. Agradeço imensamente a presença de vocês, ao Bruno, ao Rodrigo, também à Lucia. E voltamos numa próxima oportunidade debatendo algum tema também do momento. Muito obrigado.